E nós entramos no embate lá de 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículos 16 e 17, que eu queria esmiuçar com vocês agora. Né? O texto vai dizer, toda a escritura, a gente até decora, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, em algumas traduções vai estar exortar, para corrigir e para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. O grande problema desse texto aqui, né, é que o argumento protestante tenta provar que a Bíblia sozinha é suficiente, né, para a fé e, como posso dizer, e a prática cristã. Pois, segundo eles, o texto está bem claro que é só a Bíblia que torna o homem de Deus perfeito. Aqui nós temos alguns problemas, né? O texto diz que a escritura é útil e não suficiente. Isso aí vocês já estão cansados de saber, né? Mas eu quis fazer aqui um vídeo como se fosse uma aula magna para nunca mais ter que falar sobre esses versículos. Vou tratar de vários aqui. Esse aqui é o primeiro trecho, né? Tá? Então, para você que está entrando agora, nós vamos mostrar aqui os principais textos bíblicos que eles utilizam. Então, o problema desse texto é que nós temos lá a palavra no original do grego, ophélimos, que significa útil e não suficiente. Esse argumento já bastaria, né? Até porque também o apóstolo Paulo aqui, ele não está com a Bíblia em mãos, não. Tá, vamos lá. Primeiro, o argumento que a Bíblia é útil. Não está dizendo aqui que ela é suficiente, que ela é útil. Deixa eu só remover aqui. Quem não sabe, está chegando aí agora. Eu sou presbiteriano, então a minha denominação, ela subscreve a Confissão de Fé de Westminster como uma correta interpretação das Escrituras Sagradas, tá? Então, quando nós vamos interpretar as Escrituras Sagradas, o nosso magistério, ele segue as diretrizes de Westminster, pressupondo que essas são a forma correta da gente interpretar a Bíblia. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu queria esclarecer, porque é muito popular no movimento evangélico brasileiro, é o que é uma prova bíblica, tá? Isso é muito importante a gente colocar. O que é uma prova bíblica? Muitas pessoas acham que uma prova bíblica é quando um texto ele tem que dizer explicitamente a palavra que eu quero ouvir. Então, assim, o texto não utilizou a palavra suficiente. Tranquilo? O texto não usou a palavra suficiente. Mas nós não entendemos que uma prova bíblica é só quando um texto usa uma palavra explicitamente. Ok? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, no capítulo 1 da Confissão de Westminster, vai falar sobre as Escrituras Sagradas. Aí, no inciso 6 aqui, diz assim, ó, todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, percebam aqui que ele distingue. Então, o que as Escrituras Sagradas carregam? Tudo o que é necessário para a glória de Deus, para a nossa salvação, fé e vida. É isso que é o propósito das Escrituras Sagradas. Preservar, então, o conhecimento de Deus para a glória dele, para a nossa salvação e para a gente ter uma vida, né? Para a gente viver de acordo com os preceitos de Deus. Isso é o que as Escrituras, é o cerne das Escrituras, é para isso que elas existem. Elas carregam, elas preservam essa mensagem, beleza? Tranquilo. Tudo está explicitamente nas Escrituras. Então, todas essas coisas estão assim, como se fosse um formato de lista, né? Foi criado em uma forma de lista. E a resposta é não. Não foi. Esse não é o modo como as escrituras foram redigidas e preservadas. A mensagem está lá, mas ela não está registrada dessa forma. E é por isso, então, que o catecismo vai distinguir aqui, a confissão de fé vai distinguir aqui. Então, ou é expressamente declarado na escritura. Então, há momentos em que a escritura expressa de forma assim, clara, direta, né? Não matarás. Então é direto ali, eu já sei que não posso fazer isso, né? Não adulterarás, eu sei que eu não posso adulterar, é uma ordem clara. Mas há coisas que ele diz aqui, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então as escrituras, elas foram preservadas e redigidas de uma forma que não precisa estar a palavra expressa lá. Mas pelo seu contexto, pela forma que as coisas estão apresentadas, eu posso logicamente e claramente deduzir o que as escrituras estão dizendo, tá? Isso é muito importante para a gente conseguir entender a Bíblia com inteligência. Então a gente tem que, senão a gente só pega assim, tu vê aquelas pessoas assim, me dá um texto bíblico, aonde está isso na Bíblia? Aí tipo assim, se não tiver lá, isso é muito comum quando a gente vai falar a respeito, por exemplo, de batismo infantil, né? Isso é um tema bem polêmico aqui no movimento evangélico brasileiro. Então a pessoa ela quer um texto que diga assim, você tem que batizar bebês. Não tem, então, tu tem que me dar um texto lá, Marcos, não sei o que diga, batize seu bebê. Então percebam que aí quando a gente vai mostrar como funcionam as alianças, como funciona a circuncisão, que a circuncisão no Novo Testamento ela é substituída pelo batismo,
que o pacto, que a aliança continua com as famílias, e que as famílias incluem os filhos, e que Deus em toda a Bíblia diz que as crianças são preciosas e que fazem parte do seu reino. Então, com todas essas coisas, então perceba, isso é um exemplo fácil de você entender. Não existe um verso claramente dizendo assim, uma criança recém-nascida foi batizada. Você percebe? Não existe. E nós nem cremos que precisa existir. Mas quando a gente lê a Bíblia no seu todo, plenamente, em como todas as coisas são colocadas, nós, lógica e claramente, deduzimos e chegamos a essas conclusões. Beleza? Isso é importante para a gente entender também o que o diaconão está falando aqui. Deixa eu só remover e eu vou colocar aqui de novo ele na tela. Beleza, então o primeiro ponto dele foi que não diz que é útil, né? Mas diz por que a Bíblia existe. Então, se a gente pegar no próprio registro das Escrituras, a gente vai perceber que desde o início, as Escrituras elas existem para a preservação da revelação de Deus. Então, Deus se revelou ao homem, trouxe a sua mensagem, e ele não trouxe a sua mensagem só para aquela geração imediata, mas para as futuras gerações. Ou seja, quando Deus se revelou a Moisés, aquela mensagem que Deus deu a Moisés, ela não seria útil só para o povo que vivia no tempo de Moisés, mas ela seria útil para todas as gerações, até chegar em nós. Então, nós hoje lemos Moisés e precisamos ler Moisés para entender quem Deus é e as coisas que Deus requer de nós, até os dias de hoje. Então, essa mensagem que Deus revelou lá para Moisés, ela necessitava ser preservada, ok? E Deus escolheu lá preservar essa mensagem de forma escrita. Então, esse é o propósito da escritura existir. E como eu já li ali no nosso catecismo, as escrituras, se a gente for ler e perceber tudo aquilo que ela nos mostra, ela vai revelar quem é esse Deus e ela vai revelar as coisas que Deus exige do homem. E quando o apóstolo Paulo ele apresenta ali as escrituras em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a gente vai perceber que ela é útil. Ele falou assim, aqui diz que ela é útil, não que ela é suficiente. Ok, mas ela é útil para qual propósito? Para quais coisas a Bíblia é útil? E a gente vai ver então que a descrição que o apóstolo faz da utilidade das escrituras, ela comporta toda a vida do homem e tudo que o homem necessita do ponto de vista espiritual. Então, tudo que o homem necessita do ponto de vista espiritual está contido na explicação do apóstolo Paulo. Então, as escrituras elas foram preservadas, e aqui ele mostra aqui para repreensão, ou seja, para convencer as pessoas da verdade, para correção, ou seja, para nos reformar. Então ela nos convence e mostra as coisas que nós precisamos nos reformar, transformar, para instrução, ou seja, para revelar a vontade de Deus para a vida, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, de não deixar nada faltando e habilitado para toda boa obra, ou seja, para ele conseguir fazer tudo aquilo que Deus exige dele. Então, se todas essas descrições que ele faz aqui, eu não chegar no entendimento que ele está dizendo que as escrituras elas são suficientes, então aí eu estou argumentando que nem o seu Zé que abriu a igreja lá no fundo da vila dele, lá, entendeu? Porque não diz aqui a palavra suficiente. Mas se eu não conseguir chegar à conclusão que toda a descrição que ele faz da utilidade das escrituras e do propósito último, que é tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para realizar toda a boa obra, se isso não é suficiência, eu não sei como seria mais claro do que isso, entende? Então ele mostrou a utilidade, ela é útil para te dar todas as informações que tu precisa, para te repreender, para te corrigir, para te dar instrução, a fim de que tu seja perfeito, certo? Então, se isso não carrega a mensagem que Deus escolheu lá desde Deuteronômio para preservar essa mensagem que ele trouxe de forma escrita, e se todas essas descrições aqui não falam de suficiência, então eu tá lendo a Bíblia de forma com o olho fechado, entende? A pessoa ela não quer ver, ela não quer ver. E é triste quando isso acontece, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que ele continua dizendo. A Bíblia não existia nesse momento que Paulo está pregando aqui. Então fica lógico também entender que esse texto não está abonando o livro Bíblia, né, como a única vertente de fé e prática para o cristão. O rei das propagandas. O segundo problema desse texto, né, o contexto. Tá, vamos lá. Segunda objeção dele aqui, tá? Paulo não está com a Bíblia em mãos, tá? Deixa eu até voltar aqui uns segundos, que é isso que ele fala. Vamos lá. Não está abonando o livro Bíblia, né, como a única vertente de fé e prática para o cristão. O segundo problema não está abonando, Paulo está pregando aqui, que ele não está com a Bíblia em mãos não, minha gente. Ele não está com a Bíblia em mãos, ele não está com a Bíblia em mãos. Essa é a argumentação fenomenal do diácono aqui. Ele não está com a Bíblia em mãos. Ele não existia nesse momento que Paulo está pregando aqui. Porque a Bíblia não existia neste momento que Paulo está pregando. Percebam que essa é a argumentação fenomenal do diácono, ok? Vamos lá. As escrituras do Antigo Testamento já existiam, já estavam disponíveis para o apóstolo Paulo. Como eu sei disso? Porque todas as vezes que o apóstolo Paulo, e se vocês pegarem todos os apóstolos, eles vão ensinar uma doutrina, eles se reportam a quem? Lei e profetas. O que eles estão fazendo? Mostrando que tudo o que Jesus ensinou estava em conformidade com a lei e com os profetas. No sentido de que não há
nenhuma doutrina nova, essencialmente, certo? A gente tem maiores detalhes, a gente tem mais explicações, as coisas se tornam mais claras, mas não é ensinado nenhum elemento necessariamente novo. E as coisas que são novas, que foram introduzidas, por exemplo, desde a Santa Ceia e outras coisas, também já estavam anunciadas desde o Antigo Testamento. E então, todas as vezes que a gente vai ver os apóstolos falando, eles falam articulando os salmos, articulando os profetas, né? Por exemplo, a pregação que o apóstolo Pedro vai fazer lá em Atos capítulo 2, ele faz a pregação com base em quê? Salmos. Então ele pega um salmo, anuncia o salmo e ele está mostrando essas coisas se cumpriram na pessoa de Jesus de Nazaré, assim, 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 assim e tal. Tranquilo. Então, sim, Paulo tinha uma Bíblia em mãos. A Bíblia que Paulo tinha em mãos, ela estava concluída? A resposta é não. Mas o que acontece? Aí vamos lá. O apóstolo Paulo, então, ele tinha em mãos todas as escrituras do Antigo Testamento, que continham todas as doutrinas que foram pregadas por Jesus. E, além disso, ele tinha a pregação apostólica. E eu vou chegar lá, tá? A pregação apostólica, então, o apóstolo, todo o conteúdo que está registrado no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, naquela época, ele anunciava oralmente. E ninguém nega isso. Então, ele tinha o Antigo Testamento e ele tinha a pregação apostólica, tá? Então, sim, ele tinha todo o conteúdo da revelação. Acontece o quê? Acontece que aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando oralmente depois foi registrado. Que é o quê? Os evangelhos. É os evangelhos e as suas cartas. É isso. É isso, era a mensagem oral do apóstolo Paulo. A mensagem oral do apóstolo Paulo era o evangelho que foi registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. E também as explicações adicionais que o apóstolo Paulo fazia aos evangelhos são aquele conteúdo que está nas suas cartas. É só vocês pegar assim. Se a gente pegar as cartas, existe algum conteúdo novo que não está contido nos evangelhos? Não, não existe. As cartas apostólicas, elas são maiores explicações da doutrina de Jesus e aplicações imediatas para contextos imediatos. Como é que eu sei disso? Porque os apóstolos, eles foram comissionados para ensinar somente o que eles aprenderam com Jesus, né? Essa é a grande comissão. Vocês vão fazer discípulos e ensinar eles todas as nações. Vão ensinar o quê? Aquilo que vocês aprenderam de mim. Então, toda a pregação oral dos apóstolos é aquilo que foi ensinado a eles diretamente por Jesus. E percebam só, miraculosamente, os apóstolos resolveram preservar essa pregação que eles faziam oral escrita. E o que é isso? Os evangelhos. Olha só, é assim, a gente precisa de muitos neurônios para chegar nessa conclusão, né? É uma coisa extremamente difícil. Mas aqui eu peguei uma citação de João Calvino a respeito desse contexto que a gente está falando aqui, tá? Que você percebe, assim, quando eu falo que a argumentação católico-romana hoje, ela não é novidade, é porque as pessoas, elas não leem os reformadores e elas não leem as gerações posteriores aos reformadores, tá? Essas objeções que o Diácono está falando aqui, elas são novidades? Não. Só que elas já foram refutadas há 300, 400, 500 anos atrás. Já foi refutada. Eu vou ler aqui, por exemplo, o comentário de João Calvino, quando ele fala em 2 Coríntios, comentando 2 Coríntios 3:16, tá? Ele fala assim, ó, mas aqui surge uma objeção. Visto que Paulo fala das Escrituras, que é o nome dado ao Antigo Testamento, como ele diz que elas tornam o homem completamente perfeito? Pois se assim for, o que foi posteriormente acrescentado pelos apóstolos pode ser considerado supérfluo. O que ele está fazendo aqui? Ele está antevendo a objeção dos católicos romanos que eles fazem até o dia de hoje. O que é? Como que o apóstolo Paulo está falando aqui de Escrituras se só tinha o Antigo Testamento? Então, é exatamente essa objeção que ele está antevendo aqui. E aí, qual que é a resposta dele? Respondo que, ao que se refere à substância, ou seja, ao conteúdo central do que está no Antigo e no Novo Testamento, nada foi acrescentado, pois os escritos dos apóstolos não contêm nada mais do que uma explicação simples e natural da lei e dos profetas, juntamente com uma manifestação das coisas nelas expressas. O que é o conteúdo do Novo Testamento? O conteúdo do Novo Testamento é a explicação da vida de Jesus como cumprimento daquilo que foi anunciado pelos profetas e a reforma que Jesus fez no ensino dos fariseus. Por quê? Porque Jesus vai mostrar que Moisés e os profetas estavam certos. Toda a mensagem de Moisés e dos profetas estava certa. O problema é que, no tempo de Jesus, os fariseus haviam corrompido a mensagem de Moisés e dos profetas. Então Jesus ele faz o quê? Correção, reforma. Jesus fez uma reforma do ensino e os apóstolos difundiram essa mesma mensagem. Aqui o José, interessante que o maior participante aqui é o José, que é católico romano, né? Ele fala assim, ó, mas não escreveram tudo o que Jesus ensinou. E aí ele cita João aqui, e ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais se fossem escritas uma por uma, creio, tarará, tarará, tarará. Então o que acontece, né? Aí José, se tu ler o evangelho de João todo, se tu ler todo o evangelho de João, tu vai perceber o seguinte, que João está dizendo que ele não escreveu todos os discursos de Jesus, ele não escreveu todos os milagres de Jesus, mas ele também diz assim, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, o objetivo da escrita do Evangelho de João é descrever a vida de Jesus, sua obra, seu ministério e seu ensino de uma forma suficiente.
de uma forma suficiente. João não está dizendo que ele escreveu a vida, obra e ministério de Jesus de forma exaustiva, ou seja, que ele escreveu cada segundo da vida de Jesus. Mas João, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez um recorte da vida de Jesus, escolheu os sermãos que Jesus fez, mostrou os ensinos de Jesus, mostrou milagres de Jesus que são suficientes para que o leitor chegue ao seu objetivo, que é o quê? Crer em Jesus e ser salvo. Ou seja, o Evangelho de João contém todo o ensino de Jesus que é suficiente para crer e ser salvo. Eu já dei esse exemplo antes. Se eu pegar um pastor confessional que subscreve uma confissão de fé, que está lá na confissão, o que é justificação. E aí vamos supor que na vida pastoral, o pastor ele fez 100 pregações a respeito de justificação, certo? Então ele vai falar o mesmo ensino essencialmente, com palavras diferentes, né? Ele não vai todo sermão usar as mesmas palavras, mas o cerne do ensino é o mesmo. Se dessas 100 pregações forem preservadas 10, é suficiente para eu saber o ensino dele sobre justificação. É isso que João está falando ali. Aquilo que foi preservado do ensino de Jesus é suficiente para eu saber o conjunto de doutrinas que ele ensinou e para que eu crendo eu seja salvo. Bom, enfim, vamos voltar aqui ao grande diácono refutador do protestantismo. Vamos lá. Fica lógico também entender que esse texto não está abonando o livro Bíblia, né, como a única vertente de fé e prática para o cristão. O segundo problema desse texto, né, o contexto imediato. O contexto imediato mostra que ali, quando Timóteo é citado alguns versículos antes, né, ele estava recebendo o ensinamento de Paulo como? Paulo estava com a Bíblia ali ensinando para Timóteo? Não, Paulo estava falando. É por isso que os protestantes precisam entender que o munus da pregação que Jesus ensina aos apóstolos não é para escrever nada, e sim para pregar. Isso é facilmente compreensível lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, Lucas 10, 16. Né? Quem vos ouve, a mim ouve. Então Paulo aqui não está escrevendo nada, ele está falando, pregando. Né? Cara, sabe, é tão pueril assim, ele acha que alguém defende a ideia, eu não sei, eu vejo esses apologistas católicos, eu fico impressionado. Eles acham que alguém defende a ideia que quando a gente fala de sola escritura, a gente está falando que os apóstolos eles não pregavam oralmente ou que não tinha ensino oral. Sabe? Chega assim a sessão, eles acham que a gente é tão idiota assim, eu fico me questionando, sabe? Chega a ser impressionante. Quando a gente fala de hoje, é porque assim, você tem que entender o tempo que a gente vive. Nós não vivemos no século I. Nós vivemos no século XXI, ok? Tem algum dos 12 apóstolos ou o apóstolo Paulo está vivo nos nossos dias? Não. Tem ninguém vivo aqui. Eu posso ir lá ouvir uma pregação do apóstolo Paulo? Não. Eu posso ouvir uma pregação do apóstolo Pedro hoje? Não, eu não posso. Lá no século I eu podia? Podia. Bom, aí lá no século I eu poderia escutar a pregação do apóstolo Paulo e o ensino do apóstolo Paulo seria infalível. Só que quando a gente no século XXI fala de somente as escrituras, é porque depois que todos eles morreram, a preservação da mensagem dos apóstolos, ela se dá de forma infalível somente nas escrituras. É simples, a gente está falando de preservação da mensagem. Aí vamos lá, né? O Timóteo, Paulo não estava com uma Bíblia pregando para Timóteo. Sim, Paulo ensinava Timóteo a ler os escritos do Antigo Testamento. Sim, Paulo ensinava Timóteo a ler os escritos do Antigo Testamento, assim como ele está falando aqui na carta a Timóteo, que ele já conhecia todas as escrituras, porque desde menino ele aprendia tudo aquilo que era necessário para ele ser um homem de Deus, né? E aí o que acontece, tá? Então, os ensinos que os apóstolos pregavam, mais uma vez, eles já tinham sido anunciados no Antigo Testamento e, posteriormente, essa pregação oral, esse evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo, foi preservado de forma escrita. A gente está falando de preservação da mensagem, tá? Preservação. Deixa eu trazer aqui de novo o refutador para a tela, vamos lá. Uma tradição oral, uma pregação oral ali acontecendo. Terceiro ponto de 2 Timóteo 3, 16, 17, meus amados, é que, como posso dizer para vocês, em nenhum momento aqui, Paulo ensina que somente a escritura é regra de fé, né? Pelo contrário, o mesmo autor sagrado, ou seja, o próprio Paulo, ele vai enaltecer, e nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, a sagrada tradição em alguns textos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Felicito-vos, irmãos, por se lembrardes de mim em todas as situações e por guardar os ensinamentos que vos transmiti. Como que Paulo transmite, inclusive aqui também em 2 Timóteo 3, 16, 17? Com a voz, não é escrevendo. Então aqui nós estamos num contexto da pregação falada. Igualmente, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Os caras, eles acham que a gente tem uma sina com coisa escrita, entende? Chega assim, eu acho cômico, na verdade. O que acontece? Alguém nega que existe pregação até os dias de hoje? Não, ninguém nega que existe pregação. O que acontece? Meu pastor, ele não... Quando eu vou no culto, o pastor da minha igreja, ele não distribui um caderninho para cada um ler o estudo que ele preparou para aquela manhã, certo? A gente vai lá, o que acontece? Existe uma pregação oral. Tranquilo? Até aí acho que não tem nenhuma novidade, né? O que acontece? O ensino oral da igreja, ele é chamado sim de tradição. Existe uma tradição cristã,
E depois, por causa das heresias que se fragmentaram em diversas tradições particulares, existem, por exemplo, a tradição católica romana, a tradição reformada, a tradição anglicana, a tradição luterana e assim por diante, beleza? Mas acontece o seguinte, da onde vem o conteúdo dessa tradição? Então, o meu pastor lá na igreja dele, que ele é responsável na igreja que eu frequento, ele vai fazer uma pregação oral. Mas o conteúdo dessa pregação oral, ele tira da onde? Ele tem que tirar das palavras de Deus, porque ele é um ministro do evangelho, e as palavras que ele tem que anunciar têm que ser as palavras do evangelho. Qual era a pregação dos apóstolos? A pregação dos apóstolos tinha que ser a palavra de Jesus, certo? Porque esse era o ministério apostólico, ser um representante, um oficial de Jesus Cristo. Então, eles representavam Jesus Cristo. Então, as palavras dos apóstolos não podiam vir na cabeça deles, mas também tinha que ser uma pregação cuja origem, cuja substância, o ensino estava enraizado naquilo que Jesus ensinou. Mas, novamente, em 2021, aonde essas coisas foram preservadas? Qual foi o mecanismo que Deus escolheu para preservar sua revelação? Se a gente for ver desde Moisés, o mecanismo escolhido por Deus é o mecanismo escrito. Escrito, é simples. 2, versículo 15. Conservai os ensinamentos que vos transmitimos por fala ou por... Paulo era radialista. Eu acho que, a não ser que vocês me apresentem um vídeo do apóstolo Paulo dele pregando, se existe um vídeo do apóstolo Paulo pregando, esse vídeo é infalível, tá? Esse vídeo é infalível. Só que adivinha, existe? Não, não existe. Por escrita. Ele enaltece igualmente as duas, a tradição oral e a Sagrada Escritura. Até porque é isso que o catecismo da Igreja Católica também faz, né? Quando vai nos deixar bem claro que escritura e tradição estão intimamente compenetradas entre si e se oriundam da mesma fonte divina, tanto a tradição como a escritura. E Paulo faz a mesma coisa. Ele enaltece a escritura, mas ele enaltece também a tradição. Né? O Robson ali, o ponto é que a maioria dos católicos erra. Pensar que é necessário que os apóstolos ensinassem que as escrituras eram a única regra de fé, sendo que eles ainda estavam vivos. Isso é simplesmente burrice, mas hoje é necessário a Bíblia como única regra de fé. Exatamente, eles acham que o apóstolo Paulo chegava na igreja de Colosso e ia dizer assim, vamos abrir aqui em Colossenses capítulo 2. Cara, é sensacional, entendeu? Eles acham que alguém pensa dessa forma. Pelo menos assim, o protestantismo histórico, ninguém pensa dessa forma, entende? Os caras atacam o espantalho o tempo inteiro atacando o espantalho, e tem os loucos deslumbrados, porque, novamente, vêm de igrejas ridículas, entende? Se alguém acha esse tipo de abordagem o suprassumo da intelectualidade, me desculpa, irmão. A igreja que tu faz parte sai daí correndo e vai para uma igreja de verdade. O diácono está operando tudo sozinho aqui. Tá, continuando ainda, mais dois argumentos de 2 Timóteo 3, 16, 17, que desmontam a falácia protestante. A expressão homem de Deus, né, que é citada aí no versículo 17, não se refere, minha gente, a qualquer cristão, mas ao ministro da palavra. Né? Ali o apóstolo Paulo prega num contexto e dirige a sua pregação para cristãos autênticos já. Como Timóteo, como o próprio Timóteo que está ouvindo a pregação ali. E tem um problema, porque quando nós vamos lá em Tiago, capítulo 1, né, vai dizer, se eu não me engano, no versículo 4. Aí que tá, né? Não, ali, o homem de Deus não era qualquer cristão, era só ministros. Beleza, então, concedendo isso a ele, sem entrar no mérito, vamos conceder que é só ele está se referindo ali mesmo a Timóteo como ministro, para que a escritura era útil para correção, para ensino, para demonstração, para que o ministro fosse perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí, meu amigo, a gente vai do maior para o menor. Se a escritura ela é suficiente, ela é útil para transformar um ministro perfeito, quanto mais o leigo. Entende que é tipo assim, ó, olha só, agora vou refutar. Homem de Deus aqui não é para tornar qualquer um perfeito. É para tornar só o pastor. Então, o pastor vai ser perfeito com as escrituras. E qual vai ser a função do pastor enquanto pastor? Ensinar essas escrituras. E aí não vai tornar os leigos, aqueles que não são ministros, também perfeitos e perfeitamente habilitados para a obra do serviço cristão, da vida cristã. Cara, é uns argumentos assim que é simplesmente inacreditável. Dagoberto, Deus continue abençoando. Valeu, abraço, Deus abençoe. Vai dizer que a paciência também torna o homem perfeito. Então não é só a Bíblia, né? É o problema protestante aqui, recorrente deles, de serem literais demais, fundamentalistas, né? E fazerem também o livre exame. E um último argumento ainda de 2 Timóteo 3. Fazer o livre exame é um problema, tá? Então, o que é livre exame? Livre exame é eu pegar o ensino formal da igreja e eu conseguir comparar ele com as escrituras sagradas. É isso que a gente defende. Por quê? Porque nós cremos que as escrituras sagradas possuem algum nível de clareza, que quando o indivíduo ele pega o ensino da igreja e compara com as escrituras, ele pode constatar que aquilo é a verdade. A pergunta que eu faço é, os católicos romanos não fazem isso? E a resposta é, fazem. Todo mundo que tem um cérebro faz livre exame. Perceba que eu não estou falando de livre interpretação, estou falando de livre exame, certo? Então,
O próprio diácono, supostamente, ele está fazendo o livre exame agora, porque ele tem o ensino oficial da Igreja Católica Romana e ele está pegando as escrituras sagradas e, na visão dele, ele está comparando as escrituras com o ensino da Igreja Católica Romana. E eles fazem isso também com os documentos de fé deles, né? Por exemplo, quando há pronunciamentos papais, eles vão comparar esses pronunciamentos com outros pronunciamentos, e até aí, se a gente pegar os apologetas na internet, eles vão dizer que o Papa, se falar alguma coisa que contraria ensinos anteriores, ele não precisa ser obedecido, etc. E tal. Então, essas coisas a gente não faz comparação o tempo inteiro, a gente não examina as coisas o tempo inteiro. Então, perceba assim, ó, dizer que não existe livre exame é só para enganar tonto, entende? Todas as pessoas fazem livre exame o tempo inteiro em tudo que é tipo de situação. Em tudo que é tipo de situação. Então ele acha que ele não faz livre exame, mas ele faz. Que ele pega o ensino da igreja, que ele recebeu oficial, infalível, e ele vai comparar com a escritura e vai dizer: ó, olha só que homem de Deus, realmente, refutou o protestantismo. Sem comentário. 16 é que os primeiros cristãos sequer tinham um livro, né? Sequer tinham um livro completo em mãos, como a Bíblia deve ser, né? O cânon completo. No Novo Testamento não existia nada. Então, se a Bíblia é suficiente nesse momento que Paulo está pregando, trata-se apenas do Antigo Testamento. E assim o cristianismo se tornaria incompleto, né? Pelos séculos seguintes, até chegar na nossa geração. Porque só existiria o Antigo Testamento, a gente nem ia saber de Jesus Cristo, porque sim, a Sagrada Escritura, que é o ápice da revelação de Deus, onde nós temos conhecimento a Jesus Cristo, no entanto, preste atenção, tem o aspecto histórico, espiritual, patrístico também, não é só a Bíblia. Mas a Bíblia sim nos narra os evangelhos e nos ensina como foi a vida de Jesus, o seu nascimento, a epifania, a manifestação de Cristo, a encarnação do Verbo, e até o ápice de sua entrega na cruz por nós, em João 19. Então, imagine se só tivesse o Antigo Testamento. Então, é impossível que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, esteja falando de uma Bíblia, livro completo, em suas mãos. Então, Tá, isso daqui já foi refutado antes, mas só vou dar mais uma pinceladinha aqui, tá? E daí que não existia todos os livros da Bíblia. Então, assim, ó, as primeiras décadas do primeiro século realmente não existiam todos os livros da Bíblia, e alguns nem sequer tinham sido escritos ainda, ok? A questão é naquela época, era necessário? E a resposta é não. Por quê? Porque os apóstolos estavam vivos. Os apóstolos estavam vivos. E, mas a gente sabe pelo próprio Novo Testamento que as cartas dos apóstolos circulavam por todas as igrejas, as cópias eram feitas. E além disso, é possível, a não ser que a gente queira conceder para o judaísmo, tá? É possível pregar Jesus e todo o seu ministério a partir do Antigo Testamento. É isso que os apóstolos fazem o tempo inteiro quando eles vão nas sinagogas. É pregar. Vocês acham o quê? Que, olha só, o livro de Atos narra o tempo inteiro os apóstolos indo de cidade em cidade nas sinagogas, pregando o evangelho, certo? Vocês acham que o apóstolo ele chegava lá na sinagoga só com um discurso oral, só com autoridade? Ó, atenção, judeus dessa sinagoga. Eu sou o apóstolo Paulo, logo estou com autoridade sobre vocês e vocês têm que me escutar e eu vou falar a verdade de Deus. Beleza, ô Paulo? Tu vai falar a verdade de Deus com base em quê? Não, é só a minha pregação oral que você tem que ficar bem quietinho e escutar. Não, não era assim que funcionava. O apóstolo Paulo ia nas sinagogas pregando, utilizando a lei e os profetas. Por quê? Porque, do contrário do judaísmo apóstata, nós entendemos que Jesus é ensinado o tempo inteiro em todos os livros do Antigo Testamento. Então eles pregavam o seu nascimento, a sua morte, o seu sofrimento, a sua ressurreição a partir dos livros do Antigo Testamento. Isaías, Salmos, o tempo inteiro está ensinando isso. Entende? Então, esse argumento, mais uma vez, do diácono aqui, não tem absolutamente nada a ver, tá? Nada a ver. esse aqui está refutado, vamos para o próximo texto, né? Antes de ir, eu até coloquei o slide para isso, para falar sobretudo das citações do catecismo, né? E também o resumo dos pensamentos dos pais da igreja. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 81. A tradição transmite a palavra de Deus integralmente. O parágrafo 82. A igreja não tira da escritura somente sua certeza. E São Basílio Magno, um resumo de um dos seus pensamentos, a doutrina da igreja vem tanto da escritura quanto da tradição. Aqui ele já vai para outro texto, tá? Ele citou Basílio ali, eu não fui confirmar de que obra ele tirou isso, se o texto procede ou não, etc e tal. Acontece o quê? Diferente dos católicos romanos, nós não entendemos que a patrística é uniforme em todos os assuntos, ok? Nós não entendemos que ela é uniforme em todos os assuntos e também a terminologia não é uniforme, ok? Então se a gente pegar a palavra tradição aparecendo nos primeiros séculos, ela não tem o mesmo significado de tradição aparecendo em séculos posteriores. Por isso que quando as pessoas, hoje eles pegam muitas pessoas, eles tentam converter as pessoas através da leitura da patrística, tá? Por quê? Porque lá aparecem termos que naquela época eles não significam a mesma coisa que hoje. Por exemplo, se eu pegar um padre da igreja no século II falando de igreja católica,
falando de igreja católica, usando o termo igreja católica, ela não tem o mesmo significado que igreja católica romana tem no século XXI, tá? Isso, eu acho que assim, é o básico que a pessoa primeiro precisa saber para iniciar essas leituras, tá? A questão da terminologia. Então, eu trouxe a citação de um outro pai da igreja aqui, vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, Clemente de Alexandria na sua obra Stromata, ele diz assim: mas aqueles que estão prontos para trabalhar nas mais excelentes atividades não desistirão da busca pela verdade até que obtenham a demonstração das próprias escrituras. Né? Então, a demonstração última, a pessoa que está empenhada em saber a verdade, ela tem que ter a confirmação das escrituras sagradas. Isso que Clemente de Alexandria está ensinando aqui. Mas tais pessoas, em consequência de se afastarem do caminho certo, erram na maioria dos pontos individuais. Como você poderia esperar de não ter a faculdade de julgar o que é verdadeiro e falso, estritamente treinado para selecionar o que é essencial? Pois se tivessem, teriam obedecido às escrituras. Teriam obedecido às escrituras. Então, assim, ó, a gente percebe que o entendimento de que a preservação da mensagem de Deus se dava através das escrituras, ela é claro desde o início da igreja, tá? Uma hora eu posso abordar essa questão de tradição nos primeiros séculos, que não tem a mesma conotação que o diácono vai dar para a tradição hoje, como a preservação de verdades que não estão na Bíblia. Tá? Essa é a conotação que eles vão dar para uma tradição oral. Então, foram preservadas verdades a respeito de Deus, a respeito de coisas que a gente tem que crer que não estão nas Escrituras Sagradas. Tradição, nos primeiros séculos, não tem essa conotação. Nos primeiros séculos, a conotação de tradição é a forma tradicional de se entender e ensinar a verdade de Deus que está contida nas Escrituras Sagradas. Tá? E com essa definição de tradição, nós concordamos, sempre concordaremos, e isso foi ensinado pelas igrejas protestantes históricas. Tá?